Vamos, em face do insucesso do contato com a Denise, então entregar a palavra a Elvan Correia para que ele nos revele quem foi Mohamed Garbo Bakwakwa. E muitíssimo obrigado, Elvan, pela tua disposição, pela tua disponibilidade de socializar o espírito conosco nesta noite. Boa noite a todos e todas, os alunos e alunas presentes. Eu quero primeiro agradecer ao professor Rossini, meu eterno orientador. Ele foi meu orientador no mestrado no IESB, quando a gente desenvolveu o habeas vitae, né, que é uma proposta de criação de um remédio constitucional para proteção do direito à vida em risco atual ou iminente de morte. No mestrado, a gente tratou de todos os pontos, né? Legitimidade ativa, legitimidade passiva, requisitos, toda a doutrina, vamos dizer assim, foi criada no mestrado. E uma proposta, o produto, né, do mestrado foi um modelo de petição inicial do habeas vitae, usando como fundamento a omissão constitucional, desde a doutrina brasileira do habeas corpus, que fixou o entendimento de que o habeas corpus cabia somente para liberdade de locomoção, e ficaram outros direitos desamparados, parcialmente amparados pelo mandado de segurança, desde que a autoridade coatora seja uma autoridade pública, né, ou fazendo as vezes da pública, e com vários empecilhos, né, e atrasos ao acesso à justiça, necessidade de advogado e etc. Então, para um caso de leito de UTI, por exemplo, que foi o objeto, que seria para pedido de leito de UTI no contexto da Covid-19, para que as pessoas pudessem fazer o pedido sem advogado, de uma forma célere, e fosse despachado, decidido, né, as liminares decididas em algumas horas, e o processo todo amarrado para que o cumprimento da decisão também acontecesse em algumas horas. E aí, no doutorado, eu dei continuidade, junto com o professor Rossini, que foi o meu co-orientador no doutorado, e, e advogado dos processos em que nós pedimos habeas vitae, mas nesse caso foi para pedido de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então, tiveram algumas decisões no TJ do Distrito Federal, territórios, algumas decisões no STJ e no Supremo. E todas elas de forma muito, muito rápida, assim, algumas em poucas horas, 2, 3 horas. A decisão do Supremo saiu no dia de domingo, a gente protocolou numa sexta, no final da tarde, no domingo já estava saindo a decisão, e fiquei bem impressionado com um instituto que, assim, formalmente nem existe, né? Mas saíram decisões muito céleres. Infelizmente, a gente não conseguiu nessas decisões no tempo do doutorado que o habeas vitae fosse admitido como um remédio, né, por omissão, mas em todos eles foi analisada a situação de fato para verificar se a vítima estava ou não em risco iminente de morte, né, se havia necessidade de alguma medida protetiva, mesmo que não recebesse a inicial, né? E, então, o objetivo foi atingido, né? E aí, no mestrado, teve um modelo de projeto de lei, de emenda constitucional, no doutorado, um modelo de projeto de lei, e nos dois a petição também
no mestrado a petição de um pedido de leite de UTI e no doutorado a petição de uma medida protetiva de urgência contra uma mulher. A gente escolheu um caso bem horripilante e deu certo, né? Bom, e aí, antes de começar, né, eu queria dizer para vocês que se vocês têm um tema que estão apaixonados, e com certeza vocês vão escrever muito bem sobre ele, vão pesquisar muito e vai sair uma dissertação excelente. Muita gente ficou falando que era uma loucura criar um instituto novo, que isso não ia dar certo. E o tempo inteiro eu fiquei ouvindo coisas que só me desestimulavam, né? Mas aí no final deu tudo certo. Eu consegui receber o prêmio de melhor dissertação de mestrado do ano que eu fiz, foi 2023, que a entrega ocorreu agora no final de dezembro, de novembro. E mandei o texto para a editora. Aí eu reversei o prêmio também de melhor tese de doutorado para ser publicada. E os frutos estão aparecendo, né? Não que isso seja necessário. O necessário é que você consiga entregar para a sociedade algo que seja útil, né? E eu acredito que, pelo menos nesses processos que a gente atuou, foi útil. E meu desejo é que esse instituto comece a acontecer, né? Que vire lei, vire emenda constitucional, que os advogados entrem, vire um procedimento igual à exceção de pré-executividade, que existe há mais tempo na prática do que na lei, né? E quem sabe, né? Se não acontece algo parecido. Bom, então, agora eu vou falar sobre o que a gente veio conversar hoje, né? O, o tema de hoje é essa biografia, uma autobiografia da única pessoa escravizada no Brasil que fez um autorrelato sobre como foi a escravidão. A gente tem alguns historiadores que estudam, né, como aconteceu, falam muitos detalhes, mas esse relato é de uma pessoa que foi escravizada. Aí foi escrito durante o tempo da escravidão. Assim, logo após ela conseguiu ser liberta, ela escreveu esse livro, né? Então, são relatos muito detalhados e autênticos, né? Então, o principal dessa obra é a autenticidade e a riqueza de detalhes. Não de detalhes de tortura, vamos dizer assim. Né? O objetivo do livro não é esse. Ele só conta, né, que sofreu punições, que levou chicotadas e tal. Ele conta os fatos, né? Mas ele não é um livro, vamos dizer assim, sórdido, né? Assim, um livro que fica explorando a tristeza, né? O sofrimento. Não, ao contrário, é um livro. Pois é, que bom que você tem esse livro. Então, vai ser ótimo, porque aí depois você pode me ajudar se eu esquecer de alguma coisa. Bom, então vamos lá, né? Então, aí ele fala que ele conta, o livro ele tem aproximadamente 100 folhas, pouco menos de 100 folhas. Aí por que eu escolhi essa edição? Porque o Fábio Araújo, ele é um historiador e ele conta alguns detalhes em nota de rodapé e traz alguns apêndices no final bem interessantes. Então, facilita a compreensão, né? E ele fala algumas coisas geográficas também, dos locais que ele passou. Então, fica mais interessante para um estudo mais aprofundado. Mas essa versão
ela é em português, mas ela é uma compra internacional. Não é muito caro, não. Eu acho que é uns R$ 40, 50, não lembro muito bem, mas não foi muito caro, não. Embora seja uma compra internacional, né? Mas a outra edição, ela é só o texto mesmo da carta, e, e é a edição brasileira, né? Já bastante antiga, que mostra somente o texto que ele escreveu. Na verdade, quem escreveu foi Samuel Moure, né? E o Bacuacua, ele só ditou, né? Então, o Bacuacua ditou, ele foi falando e o Samuel Moure foi escrevendo. Aí, algumas partes do texto, o Samuel fala algumas coisas do próprio Samuel, mas são pouquíssimos textos. Tudo é realmente uma transcrição do que o Bacuacua está falando, né? Bom, então, desse livro, que tem aproximadamente 100 folhas, quase a metade é uma descrição de como era a vida dele na África. E é bem interessante isso, porque era um desejo dele que as pessoas soubessem como era a vida na África, em África. Porque as pessoas vinham escravizadas e só sofriam, sofriam. E aí não se tinha ideia da vida deles lá, né? Assim, existia uma civilização, existia produção de riqueza, né? Existia tudo. Então, uma grande impressão, embora hoje isso já esteja muito mais documentado para a gente, mesmo não sendo muito estudado no Brasil, mas já é bem documentado isso, ele quis justamente passar essas informações. E aí, da outra metade do livro, é que ele conta realmente a sua captura, conta como foi é, vendido e revendido várias vezes até chegar na costa lá da África, onde ele entrou no navio negreiro, a viagem terrível que ele passou, o Brasil, a escravidão no Brasil, e depois a fuga dele para a América do Norte e América Central. E na introdução do Fábio Araújo, ele fala que no final ele conseguiu ir para a Inglaterra, que é algo que não está no livro, porque aconteceu depois que ele escreveu o livro. Mas ele diz que depois que a sua biografia foi publicada nos Estados Unidos, cerca de 6 meses depois, ele foi para Liverpool, na Inglaterra, e viveu até 1857. E não se sabe o que aconteceu depois disso com ele. Ele sempre falava, inclusive tem um apêndice no final do livro, de que ele queria voltar, estava juntando dinheiro para voltar para a terra dele natal, mas não se tem certeza se ele voltou para os Estados Unidos, se ele ficou na Inglaterra, ou se ele voltou para a terra dele, né? Bom, vamos fazer um contexto histórico, que aí o objetivo desse estudo, além da história, né, da conscientização do que aconteceu no Brasil, para que a gente possa entender o Brasil de hoje, né? Esse livro ele também tem algumas coisas de direitos humanos, a gente vai analisar agora, direito internacional da época, né? E como se deu o processo de abolição da escravidão no Brasil e no mundo. E que não foi uma coisa assim do dia para a noite, né? Existia o tráfico de pessoas ilegal, depois que já era proibido. Existia a escravidão no Brasil ilegal, depois que ela já era proibida. Então foi um processo bem demorado e bem
bem do estilo jeitinho brasileiro mesmo. Assim, vamos lá. Bom, contexto histórico. Os fatos aconteceram em 1845, esses fatos no Brasil, né? Nesse período, a Inglaterra precisava de mão de obra assalariada. Então, ela precisava que as pessoas comprassem seus produtos, que o mundo comprasse seus produtos. E tinha questões humanitárias, a França tinha passado pela Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, liberdade. Então existia um movimento muito forte para acabar com a escravidão, também por conta de direitos humanos. E o Brasil, ele tinha acabado de se tornar independente. Esse processo de 1822 até 1825, ele estava tentando buscar apoio internacional para reconhecer a independência do Brasil e para não sofrer ataques que protegessem o Brasil de ataques de Portugal para retomar o domínio da colônia, né? Então, nesse período, a Inglaterra fez como condição o reconhecimento do final do tráfico negreiro, né? O tráfico de pessoas da África para o Brasil. E houve uma convenção em 1826, a Convenção Anglo-Brasileira, em que o Brasil se comprometeu a extinguir o tráfico de pessoas escravizadas em 3 anos. E aí, em 1831, né, 5 anos depois, veio a lei regente, não, a Lei Feijó Barbacena, que é conhecida como a Lei Feijó, e declarava livres todos os escravos vindo de fora do Império. E impunha apenas aos importadores de escravos. Só que essa lei, foi dessa lei que surgiu a expressão para inglês ver, que era uma lei só formal, para que os ingleses achassem que isso realmente ia acontecer. Mas no Brasil tudo continuava como era antes. Só que a Inglaterra, a Marinha Real Britânica, passou a exercer poder de polícia global, principalmente nos oceanos, caçando esses navios piratas para acabar com esse tráfico negreiro. Então, o Bill Aberdeen, de 8 de agosto de 1845, que é exatamente o ano em que ele chegou no Brasil, o Baquaqua, deu à Marinha Britânica esse poder contra os piratas. E ele poderia ingressar, inclusive, em águas territoriais brasileiras e nos portos brasileiros para pegar essas pessoas ilegalmente traficadas. Então, esse era um movimento, já era um movimento ilegal. Então, veja, a gente está falando da escravidão já nesse período de 1850, 1845. A gente não está falando daquela escravidão de 1600. Então, tem muitas coisas aqui muito interessantes para a gente entender o que foi todo o processo da escravidão. Bom, aqui eu trouxe um mapa da diáspora africana para a gente só ter uma noção do para onde foram as pessoas escravizadas, né? Então a gente tem essas linhas azuis, que são pessoas que foram para a América do Norte, América Central. Nós temos aqui pessoas que foram para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia, para a Índia, o Japão, para a Austrália. Então você vê que teve uma distribuição geral para o mundo de pessoas negras, né? Pretas, escravizadas da África.
Mas nenhum lugar recebeu tantos escravos como o Brasil. O Brasil foi o recorde de pessoas trazidas. E durante a nossa apresentação também eu trouxe algumas ilustrações. Esse é o monumento do Memorial aos Escravos na Tanzânia. Esse local onde estão essas estátuas foi o último mercado aberto de escravos do mundo. Foi fechado em 1873. Então você vê, mais de 30 anos depois do que a gente está falando, né? E de escravo, venda de escravos legalmente, né? Porque o tráfico ilegal continuou um tempo, né? Então você vê, essas correntes, elas são verdadeiras, elas eram de fato utilizadas nas pessoas. Então eles colocaram aqui as estátuas para ilustrar as pessoas com as correntes verdadeiras. Bom, então agora a gente vai entrar na primeira parte que eu falei, do capítulo 1 ao 6, que vai até a página 38, que ele conta como é a terra dele. Ele ainda não conta a vida dele, conta só como é a terra dele. Eu vou passar, não muito rápido, mas um pouco mais rápido para a gente se ater mais na parte da escravidão. Ele nasceu por volta de 1824 em Jongun, que fica no Benin. Esse lugar era uma cidade de Zugu, fica na África Central. E, e ele era um reino tributário do rei Bergu. O reino tributário era quando um reino invadia outro, mas ele não ia depor o outro rei. Ele simplesmente ficava cobrando impostos. Então, o outro rei tinha uma certa liberdade para governar, mas ele tinha que pagar impostos para o rei que lhe dominou, vamos dizer assim. Né? E não se sabe exatamente a idade do Baquaqua, porque o pessoal, essa população, contava o tempo de outra forma. Então não se tem certeza do ano que ele nasceu, mas foi por volta de 1824 e ele tinha cerca de 30 anos quando chegou no Brasil. E aí isso é trazido aqui no livro, né? Uma coisa interessante que a gente perceber é que a África ela já sofria muita influência do Oriente Médio e da própria algumas partes da Europa. Então não era uma África totalmente isolada. Embora o Baquaca tenha dito aqui que nunca viu uma pessoa branca na vida, a não ser quando ele chegou no navio negreiro. E aí tem uma passagem que ele fala assim: de onde eles vieram que nós nunca ouvimos falar dessas pessoas brancas com esses cabelos estranhos, lisos, né? Ele fala isso. E ele via com muita assombração, porque essas pessoas já chegavam maltratando, acorrentando, pegando eles acorrentados, né? Então era um choque muito grande a chegada no navio negreiro. O navio negreiro era o primeiro contato do africano escravizado com a civilização europeia e, ao mesmo tempo, com a escravidão e todas as torturas que ele ia passar. E uma das piores fases, que era justamente no navio, onde muitas pessoas ficavam doentes, morriam, até chegar em terra firme no continente americano. Então, era um trauma muito grande. E o livro ele é muito cheio de humanidade, né? O livro ele é muito cheio assim ele fala assim, nós também temos sentimentos, a gente também sofre igual as pessoas brancas. Aí ele conta o que ele pensou, as tentativas de suicídio que ele tentou, os pensamentos dele de tristeza. Ele conta tudo isso no livro. Então,
É um livro muito humano, é muito interessante também por esse ponto. Então, voltando aqui, ele fala que os pais deles eram de nações diferentes. O pai dele era nativo de Bergu e era de descendência árabe. E ele não era muito escuro, então você vê que ele já era uma miscigenação, né? Provavelmente do Oriente Médio ou da Índia, que ele tinha uma pele um pouco mais clara, mas não era branco, não era europeu, né? E a sua mãe era nativa de Cascna, que era muito escura. Lá era uma nação lá da própria África. Ela era inteiramente negra. Seu pai era uma pessoa séria, silenciosa e a religião era muçulmana. Então, já existia uma influência muito grande da religião muçulmana árabe na Europa nesse período. Estamos falando da Europa subsaariana. Então, não é aquela Europa onde fica Marrocos, da Europa não, África, onde fica Marrocos, né? Aquela região do norte que sofreu grande influência muito cedo, né? Das invasões e tal. Não, a gente está falando da África abaixo do deserto do Saara. Então, mesmo assim, eles viviam muito isolados. Embora tivessem essas influências, ele conta que à medida que ele vai passando, né, que ele é preso e ele vai sendo vendido e vai caminhando até chegar no litoral, ele começa a passar por lugares que ele nunca foi, vê animais que ele nunca viu, vê hábitos diferentes que ele não conhecia. Então, embora é como se ele vivesse, a cidade que ele vivia era uma cidade até grande, movimentada, mas ele ainda vivia bem separado do contexto da vida do litoral, assim, de onde ele chegou para embarcar no navio negreiro, ele não conhecia muita coisa. Passou em cidades muito grandes na época que ele não jamais tinha visto uma cidade tão grande, né? E ele era, o tio dele era um sacerdote oficializador, ou seja, ele era como se fosse era um sacerdote muçulmano, né? Seria como um pastor, né? E, e aí ele disse que tinha uns períodos que vinham gente de muitos lugares, tinha muita adoração, e vinham gente de todas as nações. Aí ele explica o governo e as leis na África, e aí ele fala que tinha um líder supremo, seguido de alguns chefes e soberanos menores. Ele fala que o roubo era punido frequentemente com a pena de morte, e tinha uma espécie de julgamento, e a pessoa ou era, se a pessoa fosse culpada, ou ela era vendida para um outro reino, que aí provavelmente seria escravizada ou recebia algum tipo de punição lá, né? Ou então ele era condenado à morte. E quando a pessoa era assim condenada, as pessoas podiam maltratar ela, bater, podia ser apedrejado, poderia ser lançado de um morro. Quando havia um adultério, embora a pessoa pudesse ter mais de uma esposa, ela explica aqui que para ter muitas esposas tinha que ter muito dinheiro. Você tinha que ter muitos bens, muitos pertences, para que você pudesse ter muitas esposas. Algumas esposas, né? E, inclusive, ele fala que o pai dele não tinha muitas, só tinha uma esposa, que era a mãe dele, porque ele fazia muitas viagens para comércio, e nessas viagens as pessoas poderiam cobrar dele dívidas de outra pessoa da mesma cidade. Tinham também saques, roubos nas estradas. Então ele perdia muito dinheiro também nessas viagens. Então ele não era uma pessoa rica. E aí aqui fala bem interessante que quando tem um adultério, quem recebe a punição é o homem, e a punição da mulher
é testemunhar a tortura aplicada ao seu amante. Então, a punição da mulher é ver a sua pessoa amada ser torturada. É bem interessante isso, né? Bem diferente do Brasil, onde a culpa, mesmo que não seja da mulher, é dada a ela, né? Bom, vamos continuar. E aí ele fala, né, que pessoas possuíam cavalos, burros, e tinham que manter presos. Se o vizinho, se o animal escapasse e fosse invadisse a fazenda de uma outra pessoa, essa pessoa podia prender esse animal e cobrar uma indenização, né, um resgate por esse animal, uma multa, né, ele chama de multa. Então, assim, é interessante isso para a gente comparar com os institutos de direito romano, né? Então, assim, a gente vê aqui punições criminais, né? Vê, assim, aqui seria direito civil, né? A, a cobrança de dívida seria uma dívida solidária. Né? As pessoas da mesma cidade, eram solidariamente responsáveis pelas dívidas de seus vizinhos, né? Então, uma forma que foi desenvolvida do direito lá, né? Que é, assim, bem diferente do direito romano, que é o nosso, a nossa origem, né? Mas existia um direito, né? Existia reis, existia muitas coisas desenvolvidas lá. Aí ele fala aqui, né? Vida de geografia. Ele diz que o pé do homem branco nunca tinha tocado naquele solo. A cidade de Zubu está entre a região muito fértil e agradável. Aí ele começa a falar, né? Existem algumas planícies bem extensas, cobertas por mato muito alto, que é usado como teto das casas. Aí diz que lá tem elefantes, leões, outros animais. E aí ele explica uma coisa muito interessante. Ele diz que as cidades são rodeadas por muros, e aí existem, se não me engano, são 6 ou 8 portões que protegem a cidade para entrar e sair da cidade. E ao redor tem uma vala cavada depois do muro, que quando chove e tem cheia, ela é coberta de água. Então parece aqueles castelos que a gente vê no, na Europa, né, que tem aquele lago ao redor com a ponte elevadiça, cheia de crocodilo. Não sei se tinha crocodilo, mas provavelmente você não conseguia passar pela área alagada, né? E tinha uma cerca também de espinhos. Então você vê que vamos dizer assim, o Estado, né, o rei, proporcionava essa segurança em relação aos ataques externos para toda a população que vivia no seu reino, que era uma característica também dos castelos europeus. E aí ele conta do Palácio do Rei, que tinha um parque com flores brancas, que no seu auge tinha uma floração muito bonita. E aí ele conta aqui como era a cidade. É bem interessante essa parte. E aí diz que há vigilantes na cidade, que são pagos pelo rei, e E tem um juiz que é o juiz dos próprios, um vigilante que é juiz dos próprios vigilantes. E quem faz o julgamento também desses crimes que eu narrei pode ser o próprio rei, pode ser uma outra pessoa de uma patente alta. Ele fala da agricultura, milho, batata doce, o arni, que é uma comida que tem lá, que ele explica aqui, tinha arroz, feijão, frutas, inhame e abacaxis. Aí ele fala que os abacaxis eles não comiam porque eles achavam que podia ser venenoso. Então a gente vê aqui o arroz
O arroz me parece ser uma introdução oriental, né? Não tenho certeza, não posso afirmar isso, mas pode ser já uma influência externa. O abacaxi é estranho que seja também do local e eles não saibam ainda se é venenoso ou não. Então, essa é uma coisa que também me chamou a atenção, talvez tenha vindo de fora. Amendoins, e ele fala que tinha manufaturas agrícolas, panos, algodão, seda. Ele diz que eles moíam milho e diz que nenhum tipo de alimento era comido sem cebolas. Eu achei uma coisa interessante, porque eu amo cebola. Eu achei interessante isso. É, Aí ele fala que lá tem perus, gansos, pavões, galinha de Angola e galinhas comuns. Cavalo, vaca, ovelha, cabra, asno, mula e avestruz. Tem cavalos de rio, crocodilos. é, Bom, aí ele começa a falar dos modos e costumes. A gente já está chegando perto da parte final dessa primeira metade do livro. Ele diz que os idosos são muito respeitados e, inclusive, critica a civilização europeia, dizendo a americana, né, dizendo que os idosos não têm o mesmo respeito, que lá, pelo menos nisso, eles estão muito à frente dos americanos. O pai e a mãe, ele disse que a família dele era o pai, a mãe, o irmão e a irmã. E ele disse que nunca tem permissão de contradizer um idoso ou de se sentar diante dele. Então, isso também era uma forma de respeito, né? E, bom, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui para a gente ver no mapa a localização de onde fica a cidade dele, né? Ela fica nessa parte aqui, no litoral para o sul, né? Da África, na África Central. E diz que todos os idosos sempre tinham assentos reservados para ele bem na frente. Diz que. Aí ele conta aqui uma coisa que ele atribui o fato de ele ter sido capturado. Ele diz que se alguém se eleva à riqueza e à honra, passa a ser invejado e até odiado. As pessoas não gostam de ver uma delas se elevar acima delas próprias. Então ele atribui, porque ele conseguiu um cargo muito alto, ele chegou a ser o terceiro homem abaixo do rei. E ele acredita que a inveja é que fez com que ele fosse capturado por pessoas lá da região dele e vendido para ser escravo, né? Como uma forma de traição e também de ataque, né? Aí ele conta aqui, é interessante também como é o casamento. Ele diz que a pessoa que quer se casar, o jovem, ele pega um fruto chamado garã e envia através de sua irmã ou uma mulher amiga para a mulher que ele escolheu. Se o fruto for aceito, entende que ele será recebido favoravelmente e fica em casa por cerca de uma semana antes de visitá-la outra vez. E ela fica sem saber a hora que ele vai visitar. E aí o noivo envia alguns jovens para a casa do pai e eles permanecem fora em total silêncio e enviam uma criança para dizer que alguém deseja falar com ela. E aí depois eles vão, ela vai com algumas amigas dela para um local chamado Niauaquafo,
Me perdoe a pronúncia, porque eu não sei nem que língua é essa. Mas é ao pé da letra, como se fosse português, lido assim, né? E, e ele a mesma coisa, aí para um outro local, com alguns amigos, e eles passavam uma semana lá, se divertindo, brincando, antes do casamento, que era uma cerimônia simples em que eles se encontravam e passavam aí, ela saía da casa dela e ia para a casa dele, né? Do noivo. Aí ele conta aqui que a mãe dele era uma mulher de classe. E o pai dele tinha sido um homem rico. Era um mercador viajante, transportava suas mercadorias em um burro e tinha escravos para amarrá-lo. Mas por alguma razão perdeu a maior parte de suas propriedades e no momento do casamento estava relativamente pobre. Consequentemente, teve apenas uma esposa, como eu já falei aqui, né? Bom, é, aí ele fala também que tinha uma pessoa que era como se fosse um astrólogo e fazia algumas feitiçarias, né? Eles tinham muita superstição, coisas que eles não entendiam, eles achavam que eram coisas espirituais. Aí ele diz que ocasionalmente bens europeus eram trazidos de Ashanti, mas eram muito caros. E ele falou que as pessoas têm noções muito estranhas sobre quem seria o homem branco, que eles vinham do oceano, quando o sol se põe, aqueciam a água e cozinhavam seus alimentos com essa água aquecida. E temiam muito as agulhas. E aí aqui ele vai narrando e ele explica que, na verdade, essas agulhas, eles conseguiam, o homem branco conseguia a, ver a agulha, ver a distância e o futuro por meio de agulhas. Só que, na verdade, a lenda era de um telescópio, né? Que era usado pelos navegantes. Então, eram informações já dos portugueses, dos franceses, né? Dos espanhóis, e chegavam, inclusive esses três países tinham fortes no litoral, lá de Ajudá, o nome do local, para onde ele foi levado, e faziam esse tráfico negreiro. E eles tinham uma superstição muito grande com agulhas por conta disso. Aí ele explica aqui que quando o rei morre, não há um sucessor natural. Surgem muitos rivais pelo reino, e aquele que consegue atingir o seu objetivo, pelo poder e pela força, se torna o rei. Então, a guerra resolve a questão. O que acontece? Existiam muitas guerras, porque toda vez que morria um rei ou alguém perdia o trono, outros grupos de poder guerreavam para conseguir o trono, se tornarem reis. Então eram povos guerreiros que tinham bastante conflitos entre as nações, né? E, e, os, e ele diz que existia escravidão por razões dessas guerras e os prisioneiros eram vendidos como escravos. Só que aí ele explica que essa escravidão ela é mais de trabalho forçado do que de como a escravidão americana, né? Americana que eu digo é do continente americano, porque ele fala que a escravidão no Brasil era extremamente brutal, era algo totalmente desumano. E essa escravidão que acontecia na África, assim como havia escravidão também em Roma, na Grécia, todos esses povos tinham escravidão. Era essa da África
era uma escravidão mais de domínio mesmo, assim, de trabalhos forçados, né? Não era uma escravidão de tortura. A pessoa mantinha sua família, muitas vezes podia ter um certo trabalho. Não era a pessoa, vamos dizer assim, continuava tendo uma vida, uma certa vida, né? Ele perdia a liberdade, mas ele continuava tendo uma certa vida. Não era uma tortura. Ele disse que no Brasil era uma coisa assim que inimaginável, assim, era impossível alguém em África imaginar algo tão terrível e horripilante, né? Então, ele conta as histórias mais assim do que detalhes de tortura, né? Bom, e aí aqui ele vai começar a falar da vida dele. Então ele diz que ele ele já contou, né, que era de tribos, os pais eram de tribos diferentes. Ele disse que tinha dois filhos. A família consistia em dois filhos, três filhas, e tinha os gêmeos que faleceram. E tinha uma superstição também com gêmeos. E aí o filho que nascia depois dos gêmeos tinha uma série de encargos, que era justamente ele, só que os gêmeos tinham falecido. Mesmo assim, tinha essa série de encargos que ele explica aqui, né? Aí ele fala novamente das agulhas, fala do tio. Bom, aí ele fala que tinha um irmão que era uma espécie de vidente e era consultado pelo rei. E o rei, se ele dissesse que uma coisa ia acontecer, o rei não fazia. Por exemplo, uma guerra, se ele dissesse que ele não ia sair vitorioso, o rei não fazia guerra. Então, era uma pessoa de muito poder de influência, né? E aí ele fala do irmão dele, e aí ele vai contar que o irmão dele chegou a ser preso uma certa vez, e a mãe conseguiu comprar ele, e aí ele não foi escravizado. Depois ele fala que houve uma guerra e ele acabou indo para um reino por 2 anos, e aí ele acabou ficando preso lá. E aí esse irmão dele passou por lá e viu que ele estava lá, e eles fingiram que não se conheciam. E ele foi lá e comprou o irmão e libertou ele, né? Assim, sem que ninguém soubesse que ele estava libertando. Aí ele diz aqui que eu sabia pouco o que era maldade, mas as práticas dos soldados e dos guardas eram muito mais, já que eles tinham poder e autoridade total concedidas pelo rei para cometer todos os tipos de depredações. Então, os guardas eles podiam entrar na casa das pessoas e saquear os seus bens, né? E aí ele diz que depois que ele passou por essa, que ele foi comprado pelo irmão, ele se libertou dessa primeira captura, né? Ele foi convidado pelo rei e passou a exercer um cargo que era como se fosse um guarda-costas. E ele era a terceira pessoa do rei. Isso aí tinha o Magazi, o Waru, depois ele, acima do rei. Um era uma espécie de consultor, o outro fazia as coisas mais internas, e ele era a pessoa que fazia as coisas, dava os recados para as pessoas que iam fazer coisas fora do reino, né? E ele fala que é,
Aí ele conta alguns costumes, né? Ele diz que quando o rei pedia uma coisa, ele tinha que ir correndo, ele não podia demorar. E era bem interessante algumas coisas, ele tinha que se ajoelhar e venerar o rei e tal. Bom, vamos continuar. A captura e a viagem para o litoral. Então, a partir de agora, a gente vai entrar na segunda metade do livro, que conta a parte da escravidão. E aí ele fala que ele foi. Chegaram algumas pessoas tocando músicas, bebendo, e começaram a oferecer bebida para ele. E aí ele acabou bebendo e não sabe como, ficou muito embriagado. E quando ele acordou, ele já estava amarrado. Já tinha sido levado para um local mais distante e ali já tinha começado a sua peregrinação até o litoral. E ele não sabia para onde estava indo, né? Ele só foi capturado e foi levado. Então, ele foi capturado na surdina, vamos dizer assim, né? Esse é um modus operandi de tráfico de pessoas que é usado até hoje, né? Esses tráficos humanos de pessoas que a gente vê hoje em aeroportos, na cidade. A pessoa chega, geralmente a pessoa não está armada, ela chega, finge que vai conversar, se for uma criança sozinha, começa a chamar para o canto, e aí de repente pega a pessoa, coloca alguma coisa, uma substância para a pessoa dormir e, e rouba a pessoa, né? Trafica a pessoa. Então, para diversos fins, né? Hoje são fins escrava, virar escravo sexual, doação de órgãos, escrava, algumas situações lá no Egito, naquela região, a pessoa é capturada para virar uma esposa de alguma pessoa muito rica. Mas as situações são assim, esse é o modus operandi do tráfico de pessoas. E não foi diferente lá com o Baquáqua, né? Na verdade, ele era conhecido lá como Gardo, né? O Mahoma era um nome provavelmente árabe que ele recebeu por conta do pai, e o Gardo era o nome que realmente todos chamavam ele. E durante a travessia até o litoral, ele chegou a encontrar com algumas pessoas que também estavam sendo traficadas, que eram da região dele, e que ele conheciam ele como o Gardo, né? Então, ele fala que ele era o Gardo. E esse Baquáqua é algum sobrenome que ele tinha, não sei se foi depois. Eu sei que no Brasil ele recebeu o nome de José da Costa. Eu acho que é José da Costa o nome que ele recebeu no Brasil. Tem aqui. E o navio que ele foi traficado, né? Não, o navio que ele foi do Rio de Janeiro para Nova York, como escravo do navio, foi o nome do navio se chama Lembrança, que curiosamente é o nome do local onde conquistou a liberdade o único escravizado, a única pessoa escravizada que trouxe lembranças do Brasil, né? Uma autobiografia. Então, essa é uma coisa interessante. E ele conta que cada nação tinha um corte de cabelo. E que aí, na medida que ele era vendido para um outro senhor e caminhava mais alguns quilômetros, ele encontrava outras pessoas escravizadas, outras estavam indo junto com ele. E pelo corte de cabelo, ele sabia exatamente de qual nação era aquela pessoa, de qual reino era aquela pessoa. E à medida que ele ia se distanciando, iam aparecendo pessoas com outros cortes de cabelo que ele não conhecia, que eram de outros reinos. Então veja que interessante. A, o corte de cabelo diferente para cada reino continua como uma característica, mas
ele encontra pessoas de reinos que ele não conhecia antes, né? Então é uma coisa interessante. E aí ele fala que e aí ele explica como eram feitas queimadas. Eles faziam um círculo, queimavam de fora do círculo para dentro, e aí os animais eles saíam correndo desesperados, e aí eles iam caçando os animais. Ele conta aqui também uma coisa muito interessante, que eles usavam armas de fogo. Então você vê que a gente está numa África em que há armas de fogo, e que as guerras elas eram muito mais com armas de fogo do que com arcos e flechas. A gente está num período em que a Europa já tinha uma influência muito grande do Oriente Médio, das nações ocidentais, né, europeias, mesmo que não fossem de pessoas inteiramente brancas, mas uma influência grande de lá. E tinham armas de fogo. E aí eles caçavam também com armas de fogo esses animais. Quando eles faziam essas queimadas, ele, eles usavam armas de fogo. Aí ele diz que em Efal ele foi novamente vendido. E diz que as pessoas de lá eram diferentes de Zubu, que não tinham uma aparência tão bonita. Uma coisa interessante que ele fala também é que lá na África existiam pessoas de cabelos lisos, pessoas negras, pretas, de cabelos lisos. Então, você vê que o continente africano ele é diverso, né? E ele fala que é uma cidade muito grande, essa cidade de Efal, e que tinham casas construídas de uma forma diferente, que ele não tinha visto. Então ele já começa a chegar em lugares, isso é uma viagem a pé, né? Ele começa a chegar em lugares que ele não tinha notícia, né? Aqui eu coloquei o mapa do caminho que ele fez. Ele saiu de, como eu falei, aqui de Jombu, e aí ele veio descendo por aqui, e aí ele veio para Savalu, depois Abomey, e aí até chegar em Oikidá, no porto de Ajudá, para onde ele foi levado, né? E nesse porto, onde chegaram os portugueses. E aí ele disse que começaram a chegar as últimas esperanças dele de voltar, começaram a acabar. Ele começou a achar que estava muito longe, que ia ser muito difícil ele conseguir fugir do lugar dele de origem. Aí ele diz aqui um relato muito importante. Ele fala assim: algumas pessoas supõem que o africano não tem os sentimentos mais nobres dentro do seu peito e que o leite da bondade humana não corre em sua composição. Isso é um erro. Toda a raça humana é um erro muito grosseiro. Os sentimentos que animaram toda a raça humana vivem dentro das criaturas negras da zona tórrida, assim como os habitantes das zonas temperadas e frígida, e mesmo os impulsos de motivação, de ação e sentimento de amor mexem no nosso peito. Sentimentos maternos e paternos estão lá. Esperanças, medos, mágoas, alegrias. De fato, tudo está como no resto da humanidade. A única diferença é a nossa cor. E aí ele fala que nós somos pessoas iguais a eles, né? E aí ele começa a contar que uma pessoa trouxe um café da manhã, que era um antigo conhecido e conterrâneo dele, que reconheceu ele como Gardo. E aí eles conversaram, ele ficou muito feliz. Aqui ele já estava chegando próximo ao porto. E aí ele fala que viu um navio negreiro, viu pessoas brancas, e ficou muito assustado, como eu já contei, né? Que estavam todos prontos para subir a bordo.
e fomos acorrentados juntos e amarrados com cordas ao redor de nossos pescoços, e então arrastados para a praia. Eu nunca tinha visto, o navio estava a alguma distância, eu nunca tinha visto um navio antes. E minha noção dele era que era algum objeto de adoração do homem branco. Imaginei que todos sairíamos mortos e estávamos indo para lá para isso. Senti-me preocupado com a minha segurança e o desânimo se apoderou de mim quase em toda a totalidade. Eu não conhecia o meu destino. Feliz de mim, que não sabia. Tudo o que eu sabia é que eu era um escravo, acorrentado pelo pescoço, e que deveria, pronta e voluntariamente, me submeter a não importa o que fosse. E ser escravo era o que eu tinha direito a saber. Bom, e aí ele disse que o último barco que se aventurou virou e todos que estavam nele se afogaram, exceto um homem. E eram cerca de 30 pessoas. Então, você vê que era uma coisa que não era muito segura, né? E aí ele ficou pensando, bom, e se o meu barco afundar também, né? Aí agora ele fala sobre o navio negreiro. Ó, esse é o porto, essa imagem aqui é a porta do não retorno. É o lugar onde ele embarcou no navio negreiro, em Oiquidá, no Benin, como eu falei. E milhares de pessoas embarcaram em navios rumo à América nesse local, que era o último contato com o solo. E todo mundo que ia não voltava mais. Por isso que o nome é Porta do Não Retorno. Era um lugar bem temido, né? Um lugar abominável. Foi feito esse monumento, tombado pela Unesco, para lembrar isso. E aqui também tem um outro local que é no Senegal. Não é nesse local que o Bacoca passou. E também era um local muito temido, porque existia nessa parte aqui, onde tem essa saída, existia uma tábua de madeira que era colocada no barco, e embaixo tinham pedras nessa parte do mar. E também tinham tubarões que comiam as pessoas que caíam. Então, só a passagem pela prancha já era uma tortura. A pessoa já iam acorrentadas, chicoteadas, para que atravessassem essa prancha até chegar no navio negreiro. E isso era uma tortura. Muita gente caía, morria. Muita gente pulava porque não queria ir, né? E dentro desse local, as pessoas ficavam amontoadas, esperando os navios chegarem. Tem relatos de situações de abuso. As meninas mais novas eram separadas e eram violentadas antes de embarcarem. E as pessoas que tentavam se rebelar eram torturadas, chicoteadas, sofriam punições, ficavam presos em locais piores, escuros. Tudo isso já acontecia aí, né? Lá em Oiquidá era só praia, né? Então tinha algumas instalações, mas o navio chegava e a pessoa entrava. Aqui não, aqui já era como se fosse um forte, né? Em que as pessoas, a casa dos escravos, né? Eles já estavam ali sob o domínio português, né? O domínio europeu, já sofrendo essa escravidão muito mais terrível, né? Bom, aí aqui vamos para o navio negreiro. E aí ele narra assim, ele fala: os seus horrores, quem pode descrevê-los? Ninguém pode descrever os seus horrores tão verdadeiramente como um pobre, miserável e infeliz
que foi confinado em suas portas. Ó amigos da humanidade, tenham pena do pobre africano, que foi enganado e vendido para longe dos amigos e de sua casa, e colocado em um porão de um navio negreiro, aguardando ainda mais horrores e misérias em uma terra distante, entre os religiosos e os benevolentes. Sim, até mesmo entre eles. Mas vamos ao navio. Fomos empurrados para o portão do navio nus, os homens sendo amontoados em um lado e as mulheres no outro. O porão era tão baixo que não podíamos levantar. Éramos obrigados a ficar sentados ou agachados no chão. Os dias e as noites eram iguais para nós. O sono era negado por causa da posição confinada dos nossos corpos. Estávamos desesperados, devido ao sofrimento e à fadiga. A repugnância e a imundície daquele lugar horrível nunca serão apagados da minha memória. Não. Enquanto a minha memória existir nesse cérebro distraído, eu lembrarei daquilo. Ainda hoje meu corpo enfraquece só de relembrar aquilo. Se os indivíduos favoráveis à escravidão tomassem o lugar de um escravo no porão fedorento de um navio negreiro apenas por uma viagem à África para a América, da África para a América, sem entrar nos horrores da escravidão, que vão além disso, e não se tornassem abolicionistas, então não teria nada a mais a dizer a favor da abolição. Aí ele diz aqui que eles comiam milho ensopado fervido, que eles sofriam muito de sede e tudo que precisavam eram negados, eles apenas tinham uma caneca por dia para beber, era tudo que era permitido. Se qualquer um de nós se rebelava, a sua carne era cortada com uma faca e a pimenta ou vinagre era esfregada para acalmá-lo. E aí ele conta aqui situações, né, vividas no bar que as pessoas sofriam. E aí ele conta que ele foi amarrado, foi chicoteado no canhão. Ó, aqui a gente tem uma foto do navio negreiro. Pessoas. Aqui elas não estão nuas, mas as pessoas ficavam nuas no navio. E nesse local também o espaço está muito grande, né? Pela descrição dele, a pessoa aí realmente. A maioria dos barcos era assim, né? A pessoa só ficava deitada, ela não conseguia se sentar. No máximo que ela conseguia era ficar agachada, inclinada, né? E dava bastante dor na coluna, então ele tinha que ficar deitado. Bom, aí aqui a gente vai para a escravidão no Brasil. E aí ele fala, aí aqui é interessante que ele fala que a escravidão no Brasil já o que ele narra aqui já é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Ele foi vendido por um senhor que não era um fazendeiro com extensas terras. Ele vivia numa casa, tinha uma área rural, mas ele só tinha 3 escravos e com ele 4, né? E eram o senhor, a mulher e acho que um filho e uma filha. Então era uma família com 3 escravos e ele 4. E aí tinha uma área rural com alguns animais, algumas plantações, mas já era um modelo de família, vamos dizer assim, né? Um modelo já mais parecido com o que a gente tem hoje. E esses escravos seriam o que hoje a gente teria como empregados, né? Pessoa, uma casa maior, né? Tem serviços externos, de com animais, para cuidar de animais, lá de fora, tem o serviço da parte de dentro. Bom, aí ele conta aqui que chegou em Pernambuco, que
que eles chegaram lá, não beberam nem comeram, tinham que ficar em silêncio absoluto e não poderiam fazer nenhum alarde. Caso contrário, as vidas estariam em perigo. Então a gente vê o seguinte, que ele já chegou de forma clandestina. O barco chegou e não podia fazer barulho. As pessoas não podiam saber que o barco estava lá. Só as pessoas que iam comprar os escravos. Já era de forma ilegal, né? E a noite se lançou e a âncora foi lançada e pudemos subir ao convés e fomos vistos e manipulados por nossos futuros senhores. Então, pessoas entraram no barco e começaram a escolher e a mercadoria, né, que seria comprada, as pessoas. Aí ele diz, né, que alguns escravos sabiam falar português no barco e que ele começou a prestar atenção nisso e começou a tentar aprender algumas coisas de português. A gente vai ver mais à frente que isso beneficiou muito ele, para passar de um trabalho totalmente braçal para um trabalho de vendedor nas ruas, vendedor de pão e de algumas coisas que eram produzidas nessa casa, por essa família, e já que ele sabia falar português. Então ele passou para um trabalho mais leve, vamos dizer assim, mas não por isso ele deixou de sofrer castigos e torturas, assim como ele sofria antes, né? Quando ele não conseguia vender a quantidade de pão, todos os pães que ele levava, levava chicotadas, né? Durante a minha viagem no navio negreiro, eu tinha idealizado aprender um pouco da língua portuguesa, como os homens que já mencionei, e pude compreender o que eles queriam muito bem. Me fazia entender também. Aí diz que a família dele era formada por ele mesmo, o senhor, né, que comprou ele, a esposa, 2 filhos e uma mulher parente deles. Ele tinha 4 outros escravos além de mim, né? Então são 5. Eram 4 além dele. E aí ele conta aqui algumas coisas. Nós tínhamos que nos ajoelhar durante as orações, diz que ele era católico, que praticamente quase todo mundo no Brasil era católico nessa época, né? E eles tinham que se ajoelhar e participar das orações. E as pessoas, os senhores, sua família se sentavam mais à frente, próximo do altar e da santa, do santo, né? E eles se sentavam atrás. E durante a oração, o meu senhor segurava um chicote. E aqueles que mostravam sinais de desatenção ou de sonolência eram imediatamente despertados por uma aplicação de açoite do chicote. E aí ele lembra que uma escrava frequentemente dormia de cansaço e ela sempre levava chicotadas. Então você vê que a religião era utilizada como um instrumento de poder. E não, de forma que não havia um contraste entre a chicotada para que você não desrespeitasse a cerimônia religiosa. Então, assim, levar uma chicotada por não estar, vamos dizer assim, desrespeitando a cerimônia religiosa porque está com sono, não era tido como uma coisa errada, pelo menos no dia a dia das famílias, né? Assim, talvez isso não fosse explicitamente autorizado pelos padres, mas era plenamente aceito no dia a dia da população, né? E aí ele disse que tinha um trabalho de carregar pedras para uma construção, que ele tinha que atravessar um rio, e aí a pedra era tão pesada que 3 pessoas tinham que carregar essa pedra e colocar na cabeça dele. E aí o que acontecia? Embora fosse uma distância de 400 metros, ele não conseguia fazer toda a distância de uma vez só. E muito frequentemente ele não aguentava. E aí ele mesmo se jogava para que a pedra não caísse sobre ele. E ele já sabia que ia levar açoites e punições por conta disso.
E aí, ele diz que por conta dele saber português, e aí ele narra, né, algumas situações em que se rebelou e tal, e aí ele acabou sendo vendido. E aí, por ele saber português, ele foi enviado para vender pães para o seu senhor, né? E geralmente ele vendia tudo, mas às vezes ele não era bem sucedido, então ele levava chicotadas. E aí ele que era muito prestativo e obediente, ele percebeu que não adiantava nada ele ser muito prestativo, porque se ele não conseguisse, ele levava chicotada do mesmo jeito. O senhor dele só tinha a ganância, ele não tinha aquele senso de dizer assim, não, hoje não vendeu, mas vamos tentar amanhã. Não. Se não vendesse, era sempre punido. Então ele começou a simplesmente se rebelar e não vender mais. E aí ele tentou fugir, aí ele começa a contar algumas situações, e aí ele começou a beber, e aí ele chegava bêbado para tentar aguentar essa tortura. Então a gente vê assim a bebida sendo usada até hoje, né? A pessoa trabalha dia e noite, só acontece coisas horríveis, a pessoa não consegue trabalho, ganha mal, está devendo, e aí se afoga na bebida. E aí essa era uma forma que eles já utilizavam nessa época para tentar esquecer e se livrar um pouco de tanto sofrimento, né? E aí ele diz que teve uma situação que o senhor dele pegou e tentou bater a cabeça dele na parede com uma tábua, e aí mandou que ele retirasse a mão, e aí ele fingiu que ia tirar, e quando ele tentou bater na cabeça, ele colocou a mão, e aí ele mandou que ele se virasse para bater nas costas, e aí que ele batia na cabeça e nas costas. E aí ele fala que tentou então se suicidar e pulou num rio, só que aí acabaram salvando ele. E aí ele conta aqui coisas terríveis. Que aí, depois dessa tentativa de suicídio, o senhor dele amarrou ele pelas mãos por trás, colocou os pés juntos e lhe chicoteou sem piedade. Bateu na cabeça e bateu no rosto com um pedaço de pau. Bateu bastante e ficaram cicatrizes dessa selvageria que são vistas até hoje. E aí ele foi vendido, e aí ele disse que foi vendido para um outro senhor também muito cruel. E ele passou por muitas desgraças. Aí ele diz assim: eu não contei aqui uma mínima parte do sofrimento cruel que eu passei durante os serviços para esse desgraçado em forma humana. Os limites desse livro não me permitirão mais do que uma rápida passagem pelos acontecimentos. Mas aí ele diz que sofreu muito, e aí foi revendido, e até que ele foi revendido para um senhor lá no Rio de Janeiro, que trabalhava em um bar. E aí aqui ele começa a fazer viagens. E aí ele faz viagens para o Rio Grande. Ele foi vendido como um caso difícil. Ele já foi vendido como um caso difícil. Talvez por conta da origem dele, de nobre, né? Assim, de terceiro homem do rei, ele não aceitasse se sujeitar a tanta humilhação, né? Também por ele ter um certo discernimento do que estava acontecendo e ter conseguido falar português, ele tinha uma facilidade para línguas, depois ele conseguiu aprender inglês, e, e isso ajudou muito ele em muitas coisas, né? Bom, aí como ele foi primeiro para o Rio Grande, que era o Rio Grande do Sul, depois voltou para o Rio, depois foi para Santa Catarina, aí voltou para o Rio novamente, e aí ele conta aqui também uma situação. Aí ele diz que
que foi para Santa Catarina para obter farinha, e depois eles foram trocar mercadoria no Rio, depois trocaram por óleo de baleia, e aí eles foram pela terceira vez, e aí ele conta a situação que aconteceu, que ele foi amarrado numa corda pelos ombros e sofreu. O senhor dele, né, mandou ele primeiro limpar um local, ele limpou, aí disse que estava sujo, mandou limpar de novo, de novo, de novo, até que ele percebeu que aquilo era uma pirraça e disse que não ia limpar mais, e aí começou a ser agredido, foi amarrado, chicoteado, batido nele com um pau, e aí ele conta aqui várias coisas que ele sofreu nesse barco com esse senhor. E aí ele foi, aí vamos agora para a parte de Nova York. Bom, aqui eu botei uma foto de 1860, a gente está em 47, 2 anos depois, mais ou menos, né? E essa é uma imagem assim que a gente fica um pouco impactado, né? Porque é uma imagem muito próxima dos dias de hoje. Eu acho que ela representa bem o que o tempo que passou da escravidão até hoje, né? Não foi uma coisa tão distante. Ela acabou há pouco tempo, né? Então, essa imagem aqui a gente vê os escravos sempre descalços, eles nunca usavam calçados. E claro que esses aqui estavam com a roupa melhor, porque estavam carregando uma senhora, mas você vê que eles carregavam ela. E são negros bem retintos, né? E era uma senhora bem branca sendo carregada por 2 escravos. Então, a gente vê que realmente é uma coisa bem atual, né? Bom, aí agora a gente vai contar a fuga dele, né? Então, ele foi para uma viagem do Rio de Janeiro para Nova York. E ele sabia que lá em Nova York era uma terra livre. Em Nova York, já nos Estados Unidos, né, aquela região ali das colônias e tal, já tinha leis de abolição da escravatura. Mas as coisas não eram tão simples assim. Não era só chegar lá e estava livre, não. Houve um processo, foi complicado. Então, eles estavam levando café para Nova York. Provavelmente tinham muitas embarcações de café, né, do Brasil, para vários lugares, e eles precisavam dessa mão de obra escrava para trabalhar. Então, antes de ser trabalho assalariado, o Brasil ainda conservava e tentava manter esse trabalho em regime de escravidão. Então, ele tinha esse risco de perder alguns ou todos os escravos, né? Depois a gente vai ver aqui que quando ele conseguiu pisar em solo americano, ele foi preso nos Estados Unidos e passou por um julgamento para saber se ele realmente era escravizado, se ele era um trabalhador assalariado ou se ele era um ladrão. Ele correu para uma loja e as pessoas chamaram, né, ajuda, e aí chegou um homem com a estrela, que era o xerife, né, o policial. E aí ele foi levado para um local que era uma prefeitura, mas era um local do governo, do estado, né, do município, e ele foi interrogado, aí ele foi devolvido para o barco. Depois, algumas carruagens vieram, buscaram ele no barco, levaram ele de volta preso. Ele foi novamente interrogado, foi para julgamento, voltou para a prisão
E aí ele conta que algumas pessoas que eram abolicionistas, existiam grupos de ativistas pela abolição, facilitaram a fuga dele. E aí, um dia à noite, a carceragem foi aberta e eles conseguiram fugir, né? Eles conseguiram fugir. Aí ele conta que Aí ele conta que quando chegou o barco, ele ainda foi golpeado na cabeça, nos braços, porque ele estava dizendo que queria ser livre, queria ir embora. Aí ele disse que bebeu o suficiente para dizer que queria fugir do barco. E aí ele sofreu essas torturas e queria bater no seu crânio para que ele fosse rachado. Ou seja, o senhor dele estava com tanta raiva que estava querendo matar ele para ele não fugir, né? E aí ele disse que foi escoteado e tal, e aí ele disse que a única palavra que ele aprendeu em inglês era free, que é livre, né? Liberdade. E aí ele diz que havia uma prancha ligando o navio à terra firme e que aí ele viu que o caminho estava livre e saiu correndo desesperadamente, como se aquilo valesse a sua vida. E que existia um vigia que era manco e tentou pará-lo, mas ele conseguiu driblar o vigia e correu até a terra firme. E aí, como ele não sabia nada, as pessoas perguntavam qual era o problema e ele não sabia responder, ele só sabia falar free, free. E um deles tirou uma estrela brilhante do bolso e me mostrou. Então fui levado para a câmara de observação e o capitão também foi chamado. Ele pagou as minhas despesas e me levou para o navio. E aí depois acontece o que eu falei das carruagens chegarem. E aí ele conta, né, isso que eu falei. E aí fala que esses ativistas abriram a carceragem, eles conseguiram fugir e foram para a cidade de Boston, onde ficaram 4 semanas, eles e mais alguns. E aí, antes disso, ele fala que num dos depoimentos, eles perguntam se ele queria ser livre, e que uma das escravas, ameaçada pelo senhor, não teve coragem de dizer que queria ser livre. E aí disse que queria permanecer e voltar para o barco com o seu senhor. Então você vê que existia essa coação, né? E aí, depois dali, eles perguntaram se ele queria ir para a Inglaterra ou para o Haiti. E aí ele não sabia bem diferenciar para onde ir e escolheu o Haiti. O Haiti teve uma revolução, o povo negro escravizado conseguiu tomar o poder no Haiti, acabar com a escravidão e se tornar independente. E aí lá era conhecida como uma terra governada por negros, a terra livre governada por pessoas pretas, né? E aí ele foi para o Haiti. E, bom, aí aqui a gente vai entrar no Haiti e continuar, né? Já estamos chegando no final. E esse é um memorial que é chamado a Arca do Retorno. Ele fica no prédio da ONU em Nova York e simboliza o fim da escravidão e a liberdade e a possibilidade das pessoas escravizadas poderem sair e irem para onde quiserem, inclusive retornarem para sua terra natal. Aí, em contradição, né, em oposição ao não retorno, esse é o Portal do Retorno. Bem interessante, né? Pronto, aí depois ele vai para o Haiti. Aqui eu já estou. Ainda estou aqui. Ele vai para o Haiti. Aí lá ele se torna cristão. E aí, cristão, ele se torna
protestante, né? Da Igreja Batista, na época, a Igreja Batista tradicional, né? E ele se converte, começa a aprender muitas coisas da escravidão e do cristianismo. E aí fala, durante os relatos dele, ele sempre fala assim do amor de Deus, que o seu fardo é leve. E isso está bem constante no livro dele, e aqui é o momento em que ele realmente tem esse encontro, né? E aí ele começou a trabalhar para uma família, e aí ele foi enviado por missionários para os Estados Unidos, e aí lá ele ficou com uma família, e lá ele pôde estudar, e fez uma faculdade durante 3 anos, e depois ele passou a ser professor dessa faculdade lá nos Estados Unidos. Mas ele narra aqui, como a gente sabe, os Estados Unidos teve o apartheid, né? Faculdades de branco, de pretos, banheiro de branco, banheiro de preto. Não foi como no Brasil, né? E aí ele sofreu isso na pele. Então ele conta que tinham alunos brancos que ficavam fazendo bullying com ele. Ele não usa essa expressão, né? Mas hoje a gente chama isso de bullying. Jogava o material dele todo no chão, rasgava papel, fazia várias coisas, ficava falando mal dele, maltratando, dizendo que ele não era para estar ali, que ele era uma pessoa preta. Então ele sofreu esse preconceito e discriminação, mesmo nos Estados Unidos, onde já tinha sido abolida a escravidão. Então não foi também só flores, mas ele era uma pessoa livre, né? E aí depois disso, ele conseguiu ir para o Canadá. E aí fala que o seu sonho era voltar para a sua terra natal, que era lá em África, né? E aí, como eu falei, né, professor, já chegando próximo no final, professor Rossini, como eu falei, ele já, já chegando no Canadá, ele escreveu o livro, publicou, e em seguida ele foi, tem notícia que ele foi para a Inglaterra e depois não se sabe mais. E aqui eu trouxe uma coisa interessante, porque somente agora em 2026 que a ONU aprovou essa resolução, em 25 de 3 de 2026, que reconhece formalmente o tráfico transatlântico de africanos escravizados como o crime mais grave contra a humanidade. E coloca que as nações devem ter um diálogo inclusivo e de boa-fé sobre a justiça reparatória, incluindo um pedido de desculpas formal e completo, medidas de restituição, compensação, inclusive financeira, reabilitação, satisfação, garantia de não repetição de tudo que tem a ver com a escravidão, alterações de leis, programas e serviços para combater o racismo e a discriminação sistêmica. Então, quando a gente vê assim, o Museu da Europa tal devolveu o trono do rei imperador da África, devolveu múmias. Isso são ações de reparação em relação aos fatos, esses fatos ocorridos. Né? E aqui, meu muito obrigado. Tem aqui o meu e-mail, meu Instagram, tem alguns vídeos do YouTube.
meu lápis, quem quiser acompanhar. Essa foto foi tirada durante o meu mestrado no IESB. Aqui também tem o Observatório Habeas Vita, que é o Observatório de Doutrina e Jurisprudência sobre o Habeas Vita, que a gente acompanha os estão saindo decisões, publicações a respeito do habeas vita, acompanha tudo e estimula escrever sobre o assunto, escrever sobre doutrina e qualquer coisa que possa influenciar ou melhorar, né, vamos dizer assim, o habeas vita. Se tiver alguém interessado, pode falar comigo, o professor você me dá o meu contato, que a gente conversa. Então, professor, o senhor está aí na sala? Sim, sim. Pronto. Assisti atenciosamente a cada palavra e quero registrar, inclusive, que Raimundo Lozeiro também é mestre do centro, formado pelo Centro Universitário IESB, né? Ao término da sua dissertação sobre a questão da fome na Amazônia, especificamente no Pará, incorporou um capítulo em que o leitmotiv é o habeas vitae, né? Para enfrentar esta questão da mais alta acessibilidade, que é brasileira e é universal também, a questão da fome, tratando o habeas vitae como um caminho, né, é, jurídico para o seu enfrentamento como expressão aguda dos direitos humanos, né, negados, né, àqueles que, embora pessoas humanas, né, são vítimas de uma exclusão, muitas vezes com raízes históricas, né? O que nos remete às praias, né? De onde foi proveniente Mohammed Garbo Bakwaqa, né? Porque essas questões todas se encontram, né? Eu quero vivamente, desde já, agradecer, Elvan, a tua disponibilidade de socialização do espírito nessa noite, nesta última aula dessa disciplina nesse semestre, e entrego a palavra a todos aqueles que estão em sala virtual para que se manifestem a respeito dessa narrativa circunstanciada que me fez muitas vezes lembrar dos retratos da escravização presentes em páginas de Gilberto Freire, né? Em que ele, com um argumento de plasticidade, né, parece que, né, adocica, né, uma relação que é narrada de maneira cruenta, né, por quem foi dela vítima, né, de tal forma que eu entrego a palavra aos nossos colegas mestrandos. Eu queria aproveitar enquanto alguém não se proponha para agradecer, professor, pelo convite, agradecer por poder apresentar um tema que vem me chamando bastante atenção, são temas relacionados à escravidão e à cultura negra. E eu já mandei para o senhor o link do outro relato do Andou, Equiano, andou, que é mandou. inclusive ele traz um apêndice aqui no livro do texto do Equiano sobre o navio negreiro. Sim. E ele, embora não seja brasileiro, a escravidão dele, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, um pouco não, bastante antes, nos anos 1700, mas ele conta, parece ser muito bom esse livro. Maravilha. Rita, por favor, a palavra é tua.
Eu queria dar os parabéns, porque eu conheci essa história, mas eu não li o livro. Eu conheci essa história toda assistindo no YouTube, eu achei muito interessante e comecei a verificar. E agora eu tive a oportunidade de saber mais detalhes interessantes, porque como eu não li o livro, e, e achei bem interessante a ligação que você fez. É claro que tem tudo a ver com os direitos, né, humanos, com direitos os direitos humanos, de certa forma. E te dar os parabéns, porque é muito interessante essa história. Porque conta, ou seja, eu acho que, não sei se é o único, né? Porque dizem que tem alguns outros relatos, mas como livro nenhum, da visão de um escravizado, né? Que realmente saiu da África contando, já que ele era muçulmano, ele sabia escrever, né? Que a maior parte ali da África não escrevia, né? Porque os muçulmanos que tinham escrita. E aí ele trouxe toda essa história, e é claro que ele trouxe de uma visão assim que muito hoje se combate, né? Que fala da escravidão que já existia lá na África. Mas o relato que você trouxe, e o relato do livro, já que eu não li o livro, mostra como era totalmente diferente e não tem nada a ver com o que as pessoas ficam alegando essa história hoje, ultimamente, né? De que existia escravidão, já existia há muito tempo. E quem escravizava os negros eram os próprios negros, toda aquela história. Né? Então, parabéns. A tua colocação, Rita, me fez lembrar um livro que se chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, né? Analogicamente é do que se trata, não é? A escravidão vista por um escravizado, porque de fato o relato de Mohammed Garbo Bakakwa representa uma das grandes reivindicações de Paul Veyne e de Michel Foucault no tocante à história, não é? Nessa segunda metade do século XX, porque ambos se prenderam a uma perspectiva que era exatamente da revelação do avesso da história, né? Conferindo voz aos derrotados, voz aos vencidos, voz aos excluídos, voz aos subjugados, né? E, no caso, voz aos escravizados, né? Por meio de Bacuáqua. Mais alguém, por favor? Eu gostei muito da sua apresentação. Eu confesso que eu comprei esse livro, chegou no sábado. A Amazon entregou no sábado, então eu comecei a ler, mas não terminei. Então você ia falando, eu ia folheando, localizando o que você estava falando aqui no meu livro. E é um assunto bom, é o tema da minha dissertação. Então é um assunto que tem tudo a ver, né? O assunto que eu estou estudando já há quase 2 anos, que eu estou lendo, e então eu achei excelente a sua exposição, e para mim foi perfeita, assim, porque só ratificou o que eu já estava escrevendo, e você trouxe algumas questões que eu já anotei aqui para buscar no livro, para acrescentar na dissertação. Então, assim, eu só tenho que agradecer sua disponibilidade em fazer essa exposição para a gente. Muito obrigada. Seu microfone, professor. Mais alguém, por favor? Eu já fui abrindo a câmera, nem levantei a mão. Pois não, por favor, Karina, a palavra é tua. Não, eu infelizmente não consegui chegar no início, porque eu estava na aula da professora Onísse, estendeu um pouco, mas, enfim, ainda bem que fica gravada. Então, da parte que eu peguei até o final, foi muito interessante, porque eu não conhecia a obra, e eu achei os relatos de uma riqueza muito grande de detalhes, e eu queria até perguntar se esses slides você poderia disponibilizar para a gente, inclusive para eu olhar com calma depois, já que eu perdi o início. Mas, no mais, achei muito interessante. Eu não sei se isso foi parte da sua tese também, ou se é só uma explicação sobre o livro. Eu acredito que você tenha introduzido o tema, né? Enfim, como eu perdi a introdução, estou aqui
atrasada, mas de toda forma, da parte que eu acompanhei, foi muitíssimo interessante, então queria agradecer. Obrigadíssimo, Karina, por tua manifestação. Carlos levantou a mão? Sim, a Sim, palavra é professor. tua. Só parabenizar também o Van, assim, pela, um relato que ele trouxe extremamente enriquecedor, né? Eu confesso que, assim, nunca tinha visto um relato assim, dessa perspectiva do escravizado, né? Sempre a gente vê os relatos que são ou de historiadores, né? Pretensamente neutros, ou, né, de quem se envolveu ali, mas pelo lado não do escravizado, né? E assim, acho que um relato desse não tem historiador ou escritor capaz, né, de chegar, de se aproximar, né, de transmitir, né, algo, sentimentos, sensações, né, que se passou, né, e, e ver assim realmente algo inimaginável, né? Pensar o que uma pessoa dessa passou, né? O que uma pessoa dessa sofreu, né? E o grau de resiliência, né, que uma pessoa dessa tem, para, assim, continuar existindo, né? Todos os dias, né? E a gente tem, às vezes, com problemas que a gente tem que desanima, imagina uma situação dessa. Algo, assim, inimaginável, e a gente e, pensar assim, por, por que pessoas ainda se colocam isso aí como vitimismo, como coisas desse tipo, né? Então, parabéns, Elvan, né? E agradeço aí pela sua explanação, né? Agradeço por ter enriquecido aí o nosso estudo com esse relato aí. Impressionante. Maravilha, Carlos. Muitíssimo obrigado. Rafael, Boa noite, professor. Boa noite, Elvan. boa noite. Queria começar agradecendo pela apresentação, pelo conteúdo que você trouxe para a gente, e parabenizando também, foi excelente, realmente. Eu só teria uma dúvida, só para me situar mais ou menos de novo no tempo. Teve uma hora que eu caí também, voltei, não sei se eu acabei perdendo um pouco disso, mas eu só queria saber quanto tempo passou desde que o Bacuaca foi sequestrado na África e até depois conseguir fugir do Brasil e depois chegar nos Estados Unidos, só para eu me situar um pouquinho no tempo, era só isso mesmo. Posso responder, professor? Pode, por favor, Elvan, a palavra é tua. Ele ficou 2 anos escravizado no Brasil. Então, a história se passa em 1845. Então, ele foi capturado, chegou no Brasil em 1845, ficou 2 anos. Em 1847 é que ele foi para os Estados Unidos, e aí esses acontecimentos eu não sei dizer exatamente quanto tempo se passou, porque ele não traz muitos detalhes, mas eu acredito que não sejam também muitos anos, não. Que ele estava em processo ainda de libertação, né? Sim. Tá, O que obrigado, Elvan. O que é espantoso, Rafael, é a multiplicidade de acontecimentos em 2 anos de Brasil, né? Sim, A densificação de vivências, né, em 2 anos de Brasil. É espantoso, né? Cada dia era um dia. Assim, ele sofria, trabalhava, levava punição. Nesse curto período de 2 anos, ele escapou da morte a primeira vez no próprio navio. Já era uma provação difícil, a prova difícil, né, de passar.
E durante esses 2 anos ele tentou suicídio algumas vezes, ele sofreu surras tão fortes que poderia ter morrido, tudo isso em apenas 2 anos. Então, assim, era um sistema massacrante mesmo. Assim. Ele era um sistema desumano, na essência. Né? Sim, é verdade, porque não há e nunca houve escravidão doce em nenhuma civilização, né? Denise, por favor. Peraí, pronto. Só complementando esses 2 anos, né? Quando eles eram capturados, na realidade, eles ficavam em espécie de armazéns, acho que a gente pode chamar assim, até atingir a lotação. Então, essa desumanização já começava logo que era capturado, né? Que eles iam para o local do porto, ficava ali, aí tinha a lotação até atingir a lotação dos navios negreiros, e para serem embarcados, eles eram marcados a ferro. Então, eles chegavam no Brasil com 4 marcas de ferro, e fora que engolia sal para ser batizado na igreja católica, porque não poderiam chegar. Então, aí a gente vê até quando o Elvan falou que as meninas eram separadas e muitas violentadas, eles separavam também não só as famílias, mas também as pessoas de mesma cultura, porque tinham línguas diferentes. Eu lembro que ele falou do cabelo, né? Então, cada penteado tinha sua característica por região, então eles misturavam as pessoas que não se comunicavam. Então, a desumanização começava. Então, esses 2 anos, eu acredito que ele tem envelhecido assim uns 20. Né? Porque era o que o Elvan falou, era uma luta diária pela sobrevivência. Era isso. Inclusive, aproveitar que a Denise falou, né? Você falou que perguntou se fez parte da minha tese, da minha dissertação. Não. Depois que a gente termina o mestrado e o doutorado, aí a gente volta a viver, sabe? Aí eu me dei um luxo de começar a ver coisas. Obrigada é o nosso por maior avisar. sonho, poder viver. Se Deus quiser, ano que vem eu vou voltar a ter vida. Nossa, é uma loucura. Tem coisas que me interessam, né? Livros, tem um monte de livro aqui que eu não pude ler, eu tô podendo ler agora. Então, assim, a gente tem esse tempo, né? Não que eu queira fazer inveja. Mas é um sofrimento que vale a pena. Depois a gente vai ver o que você construiu, o que escreveu, publicar em um livro. Isso é muito importante. Muito importante. Você se sente assim que você fez uma coisa. Deixou um legado, né? Assim, deixou. Você pode, quando você for embora, alguma coisa sua vai ficar lá, alguém vai ler, vai servir de alguma coisa.